A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 29 de novembro de 2014. Começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. Eu sou Guilherme Dias e no Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem especial de hoje, vamos falar sobre os Jogos Abertos do Interior, inclusive competição que termina neste sábado. O evento foi recebido novamente pela cidade de Bauru após desistência de Cotia. Mas qual o motivo da desistência? Saiba também a importância que os Jogos Abertos têm para a cidade de Bauru e para o esporte nacional. E também assessoria de imprensa, como se organiza para cobrir um evento tão grande como é os Jogos Abertos do Interior. Daqui a pouco essas respostas vamos abordar e discutir esse evento tão importante para o interior do estado de São Paulo. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. E hoje na mesa teremos as participações de Zeca Marques e Tuca Américo. Começando com os destaques e já aprofundando também nos temas. Hoje vamos começar com o nosso querido Zeca Marques. O que você trouxe pra gente hoje? Um abraço para você, Zeca. Um abraço aos amigos do Observatório, amigos ouvintes, amigos de mesa. Vou falar basicamente sobre futebol. Mas antes eu quero mandar alguns abraços para os nossos ouvintes, Tuca Américo. Hoje não é dia do abraço é 22 de maio, Tuca Américo. 22 de maio. Hoje não é dia do abraço, mas eu vou mandar alguns abraços aqui para os ouvintes que nos procuram para dizer que gostam do programa e que ouvem. Então, primeiro abraço para o Marcelo Rochel, diretor aqui da nossa FAAC, diretor financeiro, homem do dinheiro da FAAC, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. O Rochel me perguntou, o que vocês vão debater esta semana? Jogos abertos? Eu falei, certo, Rochel, Jogos abertos. No clima dos Jogos Abertos. Um abraço para o Rochel, que é um ouvinte contumaz do nosso programa. Nós temos a nossa teacher Luciné Vilela, que disse que a gente só discute futebol. Hoje eu só vou falar sobre futebol. Ainda bem que o Tuca disse que vai falar sobre judô. Vou falar sobre judô e salvar a lavoura. E vamos falar muito também dos Jogos Abertos. Então, teacher, mais uma vez vou falar sobre soccer. E um outro abraço vai para o Eli Wagner, que já foi citado aqui, professor de filosofia da FAAC. Eu levantei suspeitas sobre o fato de ele ser palmeirense ou não, em função de um comentário que ele havia feito sobre os filhos do Carlos Napolitano. Eu perguntei para o Carlão se os filhos dele estavam desanimados com o Palmeiras. E o Eli Wagner ficou indignado comigo. Eu sou palmeirense, como é que você lança dúvidas sobre a minha palestrice? E ele disse que começou a ser Palmeiras na época do Escurinho, Ney, Baroninho, Jorge Mendonça. Que beleza, é o time de 78. Mas nosso amigo filósofo está em crise existencial ou não? Por enquanto ainda não. Eu acho que ele não é um pessimista schopenhaueriano, ele é um otimista. Então vamos tirar o ponto de interrogação e substituí-lo por um ponto de exclamação. É palmeirense mesmo. Como diria o célebre jornalista Roberto Avalone, no pique. Aliás, palestra é mais palestra, interrogação. Hoje tem Palmeiras e Inter, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Eu disse que ia falar sobre futebol, estamos falando sobre Palmeiras, o que são coisas contraditórias, Tuca Américo. Estão meio distantes ultimamente. Mas vamos deixar o Palmeiras, eu acho que é algo lamentável. Eu acho que a queda ou não do Palmeiras decide-se justamente neste sábado. Se o Palmeiras não conseguir vencer o Inter em Porto Alegre, vai ser muito difícil ele se salvar. E aí fica uma coisa complicada, porque ele pode fazer o segundo jogo na sua nova casa e mesmo que vença, ele pode cair, né? Então é lamentável que no ano do centenário, um time com essa grandeza possa ter tanto de sabor. E eu não me lembro de outro clube que no seu centenário tenha tido uma queda de divisão. Isso pode acontecer com o Palmeiras, que além de ter inaugurado uma nova arena esportiva maravilhosa, eu já disse aqui que para mim é o estádio mais interessante para se assistir um evento esportivo no Brasil, ganha das outras arenas esportivas feitas pela Copa, mas eu não me lembro de nenhum clube grande que tenha comemorado o centenário, inaugurando o estádio e caindo no mesmo ano. Depois de toda uma expectativa de volta para a Série A, de inauguração de estádio, a gente termina o ano dessa forma triste, né? Promessas Exatamente. de reforços, o Valdívia mesmo citou essa semana numa entrevista coletiva, né? E as promessas
Ficaram só nesse campo mesmo, Valdívia, né? Prometeram. Não sei se vocês tiveram impressão, na última quarta-feira, uma entrevista veiculada no Globo Esporte com o Valdívia, meio que... Adeus, eu não tenho culpa. Já tá tirando dele, né? Saindo um pouco do caminho. E acho que não sei se o Valdívia continua nessa equipe mais, não, embora não tenha jogado muito, mas com o mérito de que quando jogou fez diferença. E uma matéria publicada no UOL durante a semana mostrava que o Palmeiras contratou 3 dezenas de jogadores este ano e dessas 3 dezenas só 3 são titulares. O que dá um pouco mostra de como o futebol foi mal administrado ao longo do ano todo. Né? Mas deixemos o Palmeiras e vamos para o futebol. Ainda que relacionado com o Palmeiras. Maldade, Zé Camargo, maldade. Batendo e morto. Eu que já caí para a 3ª divisão, né? Para quem não sabe, eu trouxe para a Portuguesa de Esportes, que vai disputar a Série C o ano que vem. A Lusa se despedindo também neste final de semana, né? Da Série B. A Lusa se despediu na sexta-feira, num jogo antecipado pela CBF com o Vila Nova, Canindé vazio. Mas o que eu queria comentar primeiro é a venda dos mandos de jogos que alguns clubes têm feito, especialmente na reta final do Campeonato Brasileiro. Então o clube tem a sede numa cidade, o estádio às vezes não comporta um grande público, ele leva um jogo para uma cidade que tem um estádio com mais capacidade, faz uma negociação com o governo municipal local, com o governo do estado, ou seja, ele vende o direito de ter o mando de jogo no seu estádio e faz essa vida nômade para jogar em outro lugar em que o visitante quase sempre tem mais torcida do que o próprio time mandante. Aconteceu no último domingo. O Santos era o mandante do jogo contra o São Paulo. O jogo seria na Vila Belmiro, com uma carga de ingressos aí para 20 mil pessoas. O Santos simplesmente levou o jogo a Cuiabá, com o dobro de ingressos, mais do que o dobro de ingressos vendidos, num jogo em que o São Paulo tinha 80% dos torcedores presentes no estádio. Então, eu acho que isso é um problema, porque isso mexe com a isonomia de disputa do campeonato. O São Paulo venceu por 1-0, jogou melhor, poderia ter vencido a Vila Belmiro, mas o simples fato de levar um jogo para outra arena cria, para mim, um desequilíbrio. E a questão não é se o time A ou B vai ser beneficiado. A perda de isonomia é que, se o Santos quer mandar os seus jogos em Cuiabá, ele deveria ter feito isso em todas as vezes em que ele teve mando de jogo, nas 19 vezes que ele tinha o direito de jogar em casa. Então o Santos que vai fazer a sua casa em Cuiabá, em Manaus, em Natal. Eu acho, Zé, poderia chegar, e eu acho que tem vários fatores, eu concordo plenamente com você. Mas fica aí na dúvida, por exemplo, né, tem o interesse financeiro dos clubes, né, pela renda dos jogos. Tem o interesse político de dar ocupação a estádios que estão parados, que não tem times nas cidades, que foram construídos para a Copa, né? Mas se a intenção é realizar partidas, que se programe durante um ano, em semanas em que possa ter um jogo na semana para facilitar o deslocamento, tá aí, como se fosse uma grande festa, uma grande festa que teriam jogos. Veja o caso, mais uma vez, do Palmeiras. O Vitória, que é o clube com quem o Palmeiras deve disputar essa última vaga do descenso, o Vitória vai enfrentar o Flamengo com mando de jogo do Flamengo. O jogo não será no Rio de Janeiro, não será no Maracanã, será em Manaus. Que é um absurdo, na Amazônia. Né? Obviamente que o Flamengo vai ter a torcida majoritária no estádio, como teria no Maracanã. A questão não é essa, a questão é que, indo para um estádio que as duas equipes não conhecem, a questão do campo, do mando, ela fica pulverizada. Perde o sentido. Perde o sentido. Então o Vitória, em tese, poderia ter mais possibilidades de vencer o jogo em Manaus do que no Rio de Janeiro. E isso envolve a queda de um clube para a segunda divisão. Então, se o Flamengo quer mandar os jogos em Manaus para ganhar dinheiro, que ele fizesse isso nas 19 rodadas em que ele teve um monte de jogo. E não no momento decisivo. Não no momento decisivo. O que eu contesto é, em momentos chaves, essas inversões de mando. Se bem que no campeonato de pontos corridos, toda rodada é uma rodada decisiva. E eu quero só citar aqui um caso que aconteceu este ano, enquanto eu estava em Portugal, que foi o jogo Arouca e Benfica. O Benfica tinha jogado o primeiro turno com o Arouca em casa e empatou por 2-2. Foi um escândalo, porque o Arouca era o último colocado do campeonato e conseguiu empatar com o Benfica por 2-2 exatamente um ano. Foi em dezembro do ano passado esse jogo. Dezembro de 2013. Esse jogo, de certa forma, criou uma pequena crise no Benfica que fez com que ele desse a volta e se tornasse campeão português em 2014. No segundo turno, o jogo que seria na cidade de Arouca, no norte de Portugal, foi transferido também, que nem está sendo feito no Campeonato Brasileiro, foi transferido para a cidade de Aveiro,
que tinha um grande estádio feito para a Eurocopa 2004. Era a reta decisiva do campeonato. Se o Benfica vencesse o jogo contra o Arouca, ele precisaria só de mais 3 pontos em 3 rodadas para ser campeão. O jogo, quando sai da cidade de Arouca e vai para Aveiro, num estádio grande, em que o Benfica teve 95% dos torcedores, o que você acha que aconteceu, Tucamélio? O Benfica venceu por 2-0 e colocou uma mão e meia na taça do campeonato. Então, não se pode fazer essa inversão de mando em rodadas que vão decidir campeonatos. Influencia diretamente. Precisa ter uma regulamentação, você crê? Eu acho que tem que ter uma regulamentação e acho que as novas arenas que o Brasil tem que ser ocupadas, tem que ter esse tipo de promoção, mas essa promoção pode ser feita em jogos de mata-mata, por exemplo, como na Copa do Brasil. Porque aí você não vai influenciar no outro adversário. Mata-mata, quem vai disputar a vaga são os 2 times que estão em campo. Ou então no caso de punição também, né? Não tem implicação com relação a terceiros. Sim. Então vamos fazer a Copa do Brasil mata-mata nessas arenas. Aliás, a final da Copa do Brasil, que é o meu segundo tema, deveria ser no estádio de Brasília. Sim. Porque no mundo todo, as finais, no mundo não, em alguns campeonatos europeus, as Copas, as taças nacionais, são disputadas no Estádio Nacional. O Wembley na Inglaterra, em Portugal no Estádio Nacional, que fica no Vale do Jamor, próximo a Lisboa. Em outros países tem o jogo de ida e volta, que é o caso do Brasil. Mas no caso brasileiro da Copa do Brasil, por que não fazer então 2 jogos finais nesses estádios novos? Brasília, Manaus, sim, Cuiabá, Natal, Recife, desde que não houvesse um time local envolvido, né? Para não favorecer um e desfavorecer o outro. E aí a gente chega ao cúmulo do que houve nesta Copa do Brasil, terminada quarta-feira, de a CBF simplesmente se omitir com relação à carga de ingressos que era destinada para o Cruzeiro no primeiro jogo e para o Atlético Mineiro no segundo jogo. Nós chegamos ao cúmulo de a gente errar, inclusive, contas aritméticas do Américo. Porque, veja, o primeiro jogo, o Atlético, para mim, numa atitude errada, levou para o Estádio Independência a primeira partida da Copa do Brasil. O Estádio Independência tinha uma carga de ingressos lá de 20 e poucos mil ingressos. 10% deveriam ir para o Cruzeiro, time visitante. 10% de 22 mil são 2.200. Sim. O Cruzeiro abriu mão de ir para o estádio porque o setor que o Atlético concedeu para os cruzeirenses tinha uma capacidade de 1.800 lugares. Então como é que eu vou colocar 2.200 torcedores num setor de 1.800? Questão matemática. A polícia não quis que os cruzeirenses fossem abrigados, os 400 que sobravam, em outro setor, uma questão de segurança. O que o Cruzeiro fez, até para esticar a corda da disputa, simplesmente se negou a ir para o Estádio Independência. Então foi um jogo de uma torcida só. O jogo de volta no Mineirão, uma carga de ingresso de 50 e pouco mil ingressos, 10% de 50 mil, quantos são, Tucamérico? São 5 mil ingressos 5 mil. O Cruzeiro quis oferecer os 2.200 que ele tinha recebido no jogo de ida. 5%, menos de 5%. Então, quer dizer, cadê a isonomia? Não se pode considerar 10% de uma capacidade de 50 igual a 10% de um estádio com capacidade para 20. Então, o problema é o Cruzeiro querer fazer o jogo de volta no estádio maior. Mas se existe uma questão percentual proporcional, ela tem que ser respeitada. E a CBF foi omissa o tempo todo, porque ela deveria falar jogos da Copa do Brasil, isso tem que estar no regulamento. Os times mandantes vão conceder obrigatoriamente 10% da carga de ingressos colocada à venda para o time visitante. Não pode ter brecha. Sim. Porque senão a gente chega nesse cúmulo de, mais uma vez, os atleticanos não poderem comprar os ingressos na carga que lhes foi ofertada de direito, sim, porque a Polícia Militar interveio e disse que não dava para abrigar 5 mil torcedores atleticanos no Mineirão. No Mineirão, veja, um estádio que foi palco da Copa. Então, mais uma vez, o 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha são pouco diante desses desmandos da organização do campeonato nacional, sim, da Copa do Brasil. A CBF omissa o tempo todo, não se manifestou, não veio a público regulamentar uma questão que não poderia ficar na mão dos clubes. Até porque o estádio do Independência não pertence ao Atlético, é do América Mineiro, e o Mineirão pertence a um consórcio, também não é do Cruzeiro. Então eu fico muito indignado quando vejo uma falência organizacional dos clubes brasileiros de promover um espetáculo. Os 2 jogos da final da Copa do Brasil tiveram um anticlímax. Sim. Quando poderia ser a grande festa do futebol mineiro, que levou a Libertadores do ano passado, levou o título brasileiro nacional do ano passado e o deste ano. Tá certo. Realmente. E fechando o tema futebol, você acabou seus temas? Não, tem mais uma outra observação, que é outro desmando da CBF, a final da Série C
em Belém, no último sábado passado, Paysandu e Macaé. O jogo de ida em Macaé é município do Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, 1-1, jogo de volta 3-3. Com o resultado, o Macaé campeão. Problemas. O Macaé chegou meia hora atrasado ao estádio porque não havia batedores da polícia paraense para abrir espaço por entre as ruas congestionadas de Belém, porque havia um afluxo grande de torcedores para o Mangueirão, estádio da final. Problema organizacional. Estádio lotado. Estádio cheio. Não sei se o Macaé quis provocar o Paysandu e deliberadamente provocou esse atraso, né? Não tive acesso a fontes de informação da polícia local para saber se de fato houve negligência, falta de solicitação ou simplesmente descaso. E qual o papel do árbitro numa hora dessas? O árbitro tem que ser comunicado de que a equipe está atrasada, qual é o motivo do atraso, se for um atraso justificado pelo acesso ao estádio. O problema, na verdade, é do clube mandante, que não soube oferecer as condições necessárias para o visitante chegar à praça esportiva. Mas aqui eu acho que houve também uma certa provocação do Macaé. Depois, entrada em campo, o Paysandu entra primeiro, com o uniforme tradicional dele, que é a camisas listradas em azul anil e branco, calção azul anil e meias brancas com detalhes em azul anil. O Macaé entra atrasado, com uma camisa azul anil, calção branco e a meia branca com detalhes azul anil. Eu, Tucamérico, vendo o jogo pela televisão, imaginava que havia 20 jogadores com a mesmo uniforme e 2 goleiros diferentes. O árbitro não solicitou que houvesse troca de uniformes, a transmissão da Sport TV também ficou surpresa e havia uma dificuldade, inclusive, de identificar os jogadores, mas para mim era uma questão visual extremamente incômoda. E o bom senso deveria prevalecer. O Paysandu, como time da casa, deveria entrar com todo o uniforme branco, o Macaé com o azul anil, que é até uma cor clara. Mas acho que para vender o espetáculo, eu fico imaginando se esse jogo é transmitido para o exterior. A dificuldade que o telespectador estrangeiro teria de tentar compreender por que acontecia aquela semelhança tão grande de uniformes. E aí, há jornalistas da antiga que querem contrariar a FIFA, quando a FIFA determina uniformes de jogos da Copa do Mundo. A FIFA determina que uma seleção tem que jogar com as cores predominantemente escuras e outro time com cores predominantemente claras. E há jornalistas que ficam indignados, porque isso contraria a tradição dos uniformes das equipes internacionais. A resposta que eu dou é: vejam o que é a NBA. Talvez nos grandes exemplos de gestão do esporte com relação à transmissão pela televisão. A NBA coloca no regulamento: uma equipe vai jogar com o uniforme todo colorido, de cores mais escuras, e o outro vai entrar com o uniforme todo branco. Calção, meia e camisa. Fim de papo. E a FIFA faz isso na Copa do Mundo e eu acho que faz bem. Claro. Porque ela está pensando não só para quem está dentro do estádio, ela está pensando na arbitragem, e eu que fui árbitro, tive até um jogo uma vez em Marília e Taubaté, que eu pedi que o time do Marília mudasse de camisa, de uniforme, porque havia uma confusão, os dois são azul e branco. E a FIFA está pensando no telespectador que, quando vê um jogo pela televisão, tem dificuldades para entender a dinâmica do jogo. Claro. Antes de entrar no meu tema, Zeca, méritos ao Cruzeiro pelo campeonato? Méritos ao Cruzeiro. Quando o Cruzeiro fraquejou, os seus adversários não souberam aproveitar as oportunidades, e o Cruzeiro fraquejou muito no segundo turno. Mas o Cruzeiro demonstrou uma força de virada e de driblar as adversidades que para mim foi surpreendente. Eu imaginava que o Cruzeiro, na metade do segundo turno, iria virar o fio, iria perder o ímpeto, mas aconteceu o contrário. A partir da segunda metade do segundo turno, o Cruzeiro conseguiu iniciar várias partidas com placar diverso e conseguiu dar a volta no marcador no segundo tempo. Você acredita, Guilherme, que falaram muito durante a semana, né, que o Cruzeiro, por ter mantido a base da mesma equipe campeã do ano passado, o Cruzeiro por seu planejamento em longo prazo, tal. Lógico que isso tem um grande peso. Ajuda, né? Ajuda, mas vocês acham que isso foi determinante? No caso, não, só para exemplificar, acho que no caso de ter segurado jogadores como Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, que atravessam um grande momento, o próprio goleiro Fábio, a zaga do Cruzeiro há muito tempo joga junto também, Léo, Dedé, o próprio Bruno Rodrigo, ajuda bastante, né, Zeca? Não dá pra gente negar, né? Não, o que eu ia dizer é o seguinte, que os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro hoje, agora, nesse sábado, são Cruzeiro, São Paulo, Corinthians e Inter de Porto Alegre. São os 4 que mantiveram os técnicos desde o começo do ano. Isso já não tem muito segredo, né? E o outro time de sucesso do ano, o Atlético Mineiro, também manteve o treinador o ano todo.
Sim, não tem muito segredo, não tem muito o que falar, fica mais ou menos por aí mesmo. Você está no Observatório do Esporte, aqui na Unesp FM em 105,7. E qual o seu tema, destaque desta semana, Tuca? Bem, um fato curioso, né? A gente sabe, discute sempre aqui a questão do crescimento do jiu-jitsu por conta do Vale Tudo, né? Do MMA. Sim. A decadência em termos, pelo menos no Brasil, né? Do boxe. Eu fui surpreendido essa semana por uma notícia da Confederação Internacional de Judô, em que eles querem preservar ao máximo as regras e evitar, inclusive, que os atletas federados participem de outras competições de luta que não sejam o judô. Ou seja, se você é um judoca federado, você está proibido de participar de outros campeonatos, mesmo que você treine Muay Thai, Jiu-Jitsu, Kung Fu, você está proibido de participar de outra competição, a não ser que seja autorizado pela própria confederação. A intenção do presidente da Confederação Internacional de Judô, que é o romeno Marius Wieser, é preservar a luta e não deixar com que ela se contamine com elementos vindos de outras artes marciais. Mesmo o caso do jiu-jitsu, que é uma luta irmã do judô. Então, para vocês terem ideia, eles baniram já a questão daquela puxada de mão na perna do lutador, que eles acreditam que isso é uma coisa que veio da luta greca-romana, do wrestling, que os americanos chamam, né? Ou como a gente fala aqui por vezes, a luta livre. E evitar também a luta em solo, que é uma característica mais do jiu-jitsu. Né? Então eu fico em dúvida se eu acho isso legal, porque alguns esportes tendem a ter uma certa modificação ao longo do tempo, até para preservar o seu número de praticantes e tal. Então eu não sei, sinceramente eu não tenho uma opinião formada em relação a isso. Eu não sei se a confederação está tomando o caminho correto. Até porque a gente não pode tomar como ponto de partida o Brasil, onde o judô é um esporte amplamente praticado. Né? Eu também diria que tenho dúvidas, preciso digerir essa notícia do Américo. Porque à primeira vista eu acho que isso tem um lado benéfico, que é manter as tradições de um esporte milenar, né, praticado há muito tempo, um esporte olímpico. Esporte, aliás, no qual o Brasil tem grande tradição em Olimpíadas. Né? Aliás, as últimas medalhas do Brasil têm tido recorrência no judô e no iatismo. A outra questão é que eu acho que o esporte moderno ele é o resultado da fusão de práticas também ancestrais, arcaicas. E de técnicas que vão sendo incorporadas. Que vão sendo incorporadas. Né? O jiu-jitsu talvez seja um grande exemplo disso. O jiu-jitsu aproveitou várias artes marciais, e o jiu-jitsu brasileiro acabou derivando o que a gente conhece hoje como MMA. Sim. A partir do momento que ele incorpora e permite que diferentes lutadores de diferentes origens entrem numa arena, a princípio sem regras, né? Para mostrar qual que é a arte marcial mais eficaz, mais capaz de derrubar o adversário. Então eu fico pensando, daqui talvez a 100 anos, o que será o judô? Eu acho muito difícil que o judô não incorpore técnicas vindas de outras artes e que outras modalidades surjam. Né? Sim. Até porque quando a gente vê uma disputa nas Olimpíadas de lutas, a gente percebe as semelhanças que há entre essas lutas clássicas com o que o MMA incorporou. Claro. Né? Se serve de consolo, Zeca, a maioria dos atletas entrevistados para a matéria no site do UOL foram contra esse posicionamento da Federação Internacional. Até porque eu acho que eles podem ter uma certa facilidade de, conforme a categoria, com o passar dos anos, de transitar entre vários campeonatos e ter uma vida profissional um pouco maior. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisava discutir um pouco mais, talvez virar uma pauta aqui no nosso programa, consultar alguns especialistas em diversas artes marciais. Temos que consultar judocas, árbitros de judô, a Federação Paulista de Judô. Porque eu acho, tema muito eu acho que eles querem talvez se precaver de uma contaminação de outras artes. Pode ter um aspecto positivo, mas pode ter um aspecto negativo. Porque o público que respondeu à pesquisa provavelmente é público formado por jovens que já cresceram e viveram a assistência na televisão muito mais de lutas de MMA do que de judô. Sim. Apesar de que o judô, por incrível que pareça, é uma modalidade bastante mediatizada no Brasil. Sim. Tem várias transmissões de eventos e competições internacionais e nacionais na televisão fechada. Sim, e o judô é tradicional, primeiro pela imigração japonesa no Brasil e porque o judô foi incorporado, principalmente nos estados de São Paulo e Paraná, pela cultura local como uma forma de preparo físico e principalmente de disciplina junto às crianças e jovens.
Você está sintonizado, ouvindo o Observatório do Esporte deste sábado aqui na Unesp FM. Vamos então à matéria especial da semana. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Os Jogos Abertos do Interior é um evento esportivo anual, realizado nas cidades do interior do estado de São Paulo. É considerado o maior evento esportivo da América Latina devido ao grande número de participantes. A edição de 2014 é a de número 78 e conta com 224 cidades participantes. Estão sendo disputadas, no total, 25 modalidades. O maior vencedor dos Jogos Abertos é a cidade de Santos, com 25 títulos conquistados. Em 2013, a taça ficou com São Bernardo do Campo. A primeira edição dos Jogos aconteceu em 1936 e foi realizado na cidade de Monte Alto. O evento é organizado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, em parceria com a cidade que sediará os Jogos. Daniel Gaudêncio é diretor da Divisão de Esportes da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado e fala sobre a importância que os Jogos têm. Além do fomento, né, das modalidades, né, da iniciação esportiva, de formação de equipes de base, né, através do que se passa durante esses 12 dias no município sede, né? A gente vê um desfile aí de atletas reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, né, medalhistas olímpicos, grandes equipes, grandes estruturas. Eu acho que tudo isso para a cidade é um legado que é deixado para a iniciação ou formação de atletas para os próximos anos. Daniel também fala sobre a importância dos Jogos Abertos para a formação de atletas olímpicos. É a oportunidade dos atletas que ainda não estão certos e convocados e, de repente, dentro de uma seleção nacional, poder entrar num hall aí de destaque de competição, né? E essa moçada um pouco mais jovem aí, tá beirando aí o alto rendimento, ter esse lastro aí, esse tempo de 2 anos ou menos de 2 anos, mas para poder atingir marcas e resultados e ser visto, né? Pelos técnicos de seleções, para que possa estar presente aí no Rio 2016. No entanto, o que vem chamando a atenção são as desistências das cidades em receber o evento. A cidade de São José dos Campos apresentou sua candidatura em 2013 para sediar os Jogos Abertos de 2015 e derrotou as cidades de Ribeirão Preto e Barueri na votação. Mas, em outubro deste ano, São José desistiu de receber o evento, alegando dificuldades financeiras. Outro caso recente foi a desistência de Cotia, que seria a sede dos Jogos Abertos deste ano. Eduardo Mendes, subsecretário de Esportes da cidade, conta o motivo da desistência. Em Cotia, a gente tem muito próximo a São Paulo, e a ligação entre Cotia e São Paulo é a rodovia Raposo Tavares. A Raposo Tavares está um trânsito muito intenso, e a gente, analisando bem juntamente com a Secretaria de Esportes do Estado, e fazer Jogos Abertos num local com muito trânsito, a gente colocar essa quantidade de ônibus das cidades num local com muito trânsito seria uma irresponsabilidade. Iria ter muito atraso nos Jogos. A gente tinha uma perspectiva de que o governo do Estado ia fazer obras na Raposo e ia melhorar essa Raposo quando a gente participou da candidatura, da eleição. E o governo do Estado não fez essas melhorias. Então nós achamos melhor desistir de fazer no momento. Eduardo complementou dizendo que a cidade gostaria muito de sediar o evento e teria condições financeiras para tal. A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado disponibiliza para a cidade sede um auxílio de R$ 1.200.000. O dinheiro é investido de acordo com as necessidades do município. Daniel Gaudêncio diz que não se pode negar a nenhuma cidade o desejo de receber o evento. A gente não pode negar nenhum pedido de candidatura. Quer dizer, o município se coloca à disposição, faz todos os procedimentos obrigatórios, né? Oficializa em relação à assinatura do prefeito, se colocando à disposição da candidatura sede. A gente não pode negar nenhum candidato à sede, né? Agora, se há esse despreparo do município ou, de repente, o interesse
e não entende qual é a grandeza, se realmente comportam o evento, não cabe a nós, né, a julgar. Cabe a nós fazer vistorias posteriormente a ser candidato à sede, decretado candidato. E aí sim cabe à Secretaria de Esportes realizar as vistorias e ver se realmente tem condições ou não. Com a desistência de Cotia, a cidade escolhida para sediar os Jogos Abertos deste ano foi Bauru. Cerca de 20 mil pessoas vieram até a cidade durante a disputa dos Jogos entre atletas e dirigentes e ficaram hospedados nos 137 locais destinados a alojamento. Esta é a 4ª vez que Bauru recebe os Jogos Abertos, sendo que em 1956, 1970 e 2012, a cidade também foi a casa das Olimpíadas Caipiras. Uma das grandes construções para os Jogos de 2012 foi a pista de atletismo do Milagrão. Ela possui certificado da Associação de Federações do Atletismo, o que permite a realização de eventos de grande porte. A pista custou cerca de 4,5 milhões de reais. Roger Barude, secretário de Esportes de Bauru, fala sobre a importância de receber novamente os Jogos Abertos. Aceitamos o desafio a convite da Secretaria de Esportes do Estado de estar realizando novamente, tendo em vista que nós executamos um excelente trabalho em 2012 e agora o grande investimento foi aí um centro esportivo de bocha, onde ficará de legado. Isso faz com que os nossos atletas e nossos projetos sociais tenham um crescimento natural com tudo que o esporte bauruense vem sendo executado, bem como, a exemplo de 2012, nós tivemos um impacto econômico de 10 milhões de reais, onde os comerciantes da nossa cidade não estavam preparados por desconhecimento do que significava Jogos Abertos, e agora tenho certeza que esse número vai aumentar em vista do que eles já estão preparados e tendo os Jogos Abertos, o primeiro Natal do nosso comércio. A cidade se utilizou da estrutura construída em 2012 para diminuir os custos dos Jogos Abertos deste ano, que é estimado em 2 milhões de reais. Mas o local de disputa de algumas modalidades sofreram alterações, como explica Roger. Mesma estrutura, nós fizemos só algumas melhorias, como parte hidráulica, elétrica, carpinagem, recuperação de campo. E fizemos algumas mudanças para atender melhor algumas modalidades. Por exemplo, o próprio vôlei de praia foi no Valdemar de Brito, no distrital adaptado, hoje ela tem uma área própria. Fizemos o judô no SESI Horto, hoje fizemos na BPM, por ser um ginásio maior, onde é possível ter toda a estrutura para atender esses atletas. Os Jogos Abertos de 2014 também contaram com uma novidade. A corrida de 5 e 10 quilômetros aproximou a população da competição. A iniciativa da Secretaria de Esportes de realizar a corrida de 5K e 10K, que foi domingo, dia 23, onde foi possível dar a oportunidade da população participar como atleta dos Jogos Abertos e receber uma medalha. A população que antes só podia assistir, ela teve a oportunidade de estar competindo. Sobre a desistência de algumas cidades em receber os Jogos Abertos, Roger diz que a realização do evento precisa do esforço de toda a cidade. Não é fácil sediar uns Jogos Abertos. A Prefeitura precisa ter todas as secretarias envolvidas. Os Jogos Abertos não é só da Secretaria de Esporte, é da cidade, é do voluntário, é da população. Talvez algumas cidades, candidatos, a hora que bate o martelo e ganha a eleição e começa a levantar tudo isso, se depara com uma dificuldade e fica aí o temor, o receio de não realizar. É aí que acaba desistindo. Quem está se esforçando bastante também é a assessoria de imprensa dos Jogos. As informações são repassadas para mais de 10 mil pessoas de todo o Brasil. Lissandra Martins é a responsável pela assessoria dos Jogos e diz que a equipe está bem preparada. Nós temos uma equipe de 25 profissionais. São todos jornalistas realmente profundos conhecedores da área, né? Já trabalham com esportes, alguns deles trabalham há mais de 20 anos acompanhando os Jogos Abertos. Todos eles dedicados em período integral à apuração dos fatos e à divulgação dos Jogos Abertos. Nós estamos divulgando nacionalmente.
Além disso, existe uma equipe de cobertura de campo, composta por 18 jornalistas e com uma equipe de fotografia e filmagem. As Olimpíadas Caipiras também chamam a atenção da imprensa de outros países, segundo Lisandra. Temos uma do Uruguai e nós tivemos também a procura de um jornalista que é correspondente de 2 veículos, um de Londres e um da Espanha. Muito bem, antes da gente começar o nosso bate-papo a respeito da matéria da semana, vamos aos agradecimentos. Agradecendo o Daniel Gaudêncio, diretor da Divisão de Esportes da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado. Também os nossos agradecimentos ao Eduardo Mendes, subsecretário de Esportes da cidade de Cotia, ao Roger Barude, secretário de Esportes aqui de Bauru, e a Alessandra Martins, responsável pela assessoria dos Jogos Abertos. E é justamente a respeito desse tema de assessoria que eu gostaria de começar a nossa conversa, recebendo aqui agora na mesa também o Thiago Pavini. Thiago, a cobertura, né? Hoje, último dia do evento, este sábado, ela esteve à altura, você que acompanhou de perto, as informações elas chegaram de acordo com o que era esperado mesmo, abasteceram as emissoras, a imprensa de um modo geral? Um abraço para você. Um abraço, amigos da mesa, amigos ouvintes. Realmente a imprensa, no meu ponto de vista, ela funcionou muito bem, a assessoria. Eu, inclusive, me cadastrei naqueles mais de 10 mil pessoas que a Lisandra citou na matéria para receber as informações, e elas chegaram diariamente contendo fotos, informações e vídeos. O que ela me disse que foi não um grande problema, mas uma dificuldade seria conseguir as informações imediatas. Então, eles precisam esperar acabar os jogos, né, para pegar a súmula e todos os resultados certinhos. Então, eles tinham essa demora para fazer até alguma atualização ou informar os veículos de imprensa, por causa dessa demora de apuração dos fatos para trazer realmente o que aconteceu, né? Então, foi isso que ela falou como uma certa dificuldade. Funcionava mais, então, no final do dia, atualizando todos os resultados, né? Exatamente, porque eu ouvi de muitas pessoas que até reclamaram do site dos Jogos Abertos, né? Falaram que está desatualizado, que faltavam informações, então talvez seja aí alguma explicação para esse fato, né? O que é um paradoxo, né? Com toda a tecnologia que a gente tem, basta um grupo de WhatsApp, por exemplo, uma rede social, para você atualizar com as pessoas, né? Com um grupo de pessoas credenciadas que estão em cada local de evento. Então, acho que isso é uma falta de pensar no uso mais correto da tecnologia, porque eu não vejo, do ponto de vista operacional, nenhuma dificuldade em levantar esses resultados. Não sei se você concorda. Eu acho que é importante, sim, essas novas tecnologias, mas acho que a gente tem que prezar sempre por esperar, assim, averiguar certamente as informações, porque às vezes fica muito de ser instantâneas as informações, e às vezes acaba passando uma informação errada, e aí para consertar o erro, eu acho que seria um problema maior. Mas, Thiago, a informação básica que o telespectador, o leitor, gosta de ter num evento como esse é o resultado. E para o resultado eu não preciso ter acesso à súmula, porque o resultado você tem em diferentes arenas o placar ali exibindo o resultado do jogo. O resultado, se houver qualquer dúvida, pode ser sanado imediatamente com a arbitragem, com a mesa que dirige o jogo. A súmula é importante para saber suspensões de atletas, se for, por exemplo, o caso do futebol, se o jogador recebeu o segundo, terceiro amarelo. É um documento, né? Um registro. Para ver, por exemplo, no caso do basquete, quem foi o cestinha do jogo. Para isso a súmula é importante. Agora, resultado, quer dizer, quem ganhou, quem perdeu, eu acho que para isso a súmula era completamente desnecessária. O que é preciso, que é difícil de ter num evento com essa grandeza, é ter jornalistas que possam mediar o evento para o seu público. Então, eu duvido que em todas as arenas esportivas dos Jogos Abertos tenha havido jornalistas cobrindo o evento para poder relatar o resultado. Aí, óbvio, vai ter que ficar na mão de quem? Dos organizadores das súmulas. Agora, se houvesse uma cobertura completa, o que é difícil, mais uma vez, por causa da grandiosidade do evento, não haveria necessidade de recorrer a isso. Agora, é uma cobertura que também não é feita apenas pelos órgãos de imprensa de Bauru, porque se é um jogo que congrega municípios do estado de São Paulo, certamente há jornalistas que vieram para cá de outras cidades que estão cobrindo as modalidades em que as suas respectivas cidades têm alguma chance de vitória, de medalha, etc.
né? A própria TV fez um quartel-general com todos os jornalistas de esportes das afiliadas, né, cobrindo aqui. Agora, eu vou dizer que, tirando as pessoas que de certa forma estão relacionadas com o evento, seja pela afinidade esportiva, seja pela afinidade da cidade de Bauru, de estar sediando esse evento, eu acho que fora esse círculo mais restrito, o evento não teve uma grande divulgação. Não teve grande divulgação, por exemplo, nem no Globo Esporte de São Paulo, que vai para a rede do estado de São Paulo. Quer dizer, eram pequenas notinhas, Bauru vai sediar os jogos. Mas não houve uma cobertura assim, exaustiva, que já houve em eventos do tipo, né? E é pena que a TV Cultura, que poderia fazer esse serviço, e eu confesso que não acompanhei a fundo o que a TV Cultura tem mostrado, mas a TV Cultura, como uma TV pública estadual, e já que este evento tem a iniciativa da Secretaria Estadual de Esportes, seria interessante que a TV Cultura fizesse esse papel. E parece que não está fazendo. Creio que nem tem mais a estrutura necessária, né? No máximo mandaria uma equipe para fazer uma cobertura com um boletim local, diário, e olha lá, né? Pelo sucateamento que passa hoje a TV Cultura. Então, acho que a situação não colabora. Mas eu concordo com o Zeca, Thiago. Eu participei, acho que eu relatei aqui no ano passado, não, retrasado, quando 2012, quando aconteceram os jogos aqui em Bauru. Eu acho que falta esse clima. Eu fui atleta de jogos abertos, eu participei de 3 ou 4 edições como atleta de vôlei em Rio Claro, em São Caetano do Sul, não lembro mais. Você disputava vôlei ou biribol? Vôlei, na época era vôlei, baixinho podia jogar aquele tempo ainda. Né? E o que se percebia, mesmo os jogos regionais, né, esvaziamentos. A gente participava dos jogos regionais em cidades como Botucatu, Avaré, Franca, e você via uma movimentação na cidade, você via os atletas da cidade, o povo envolvido, os ginásios realmente lotados. Era uma atração, uma festa, né? Eu acho que isso hoje sofre de um esvaziamento. Vou brincar com uma expressão que o Nelson Rodrigues usava muito, né? Se um turista descesse de paraquedas em Bauru hoje, talvez nem percebesse que estava vendo jogos abertos na cidade. Porque existe uma pulverização tão grande das competições, das modalidades. Quer dizer, eu não sinto na cidade um clima de jogos abertos. A gente pode passar por algumas avenidas em que eventualmente há ali uma arena esportiva acontecendo alguma modalidade, mas não dá para sentir na cidade o clima de jogos. Sim. Eu trabalhei também, tive a chance de trabalhar em 2012, né? Cobrindo ainda uma co-irmã nossa na Rádio Auriverde, cobrindo diretamente as partidas de futebol masculino, vôlei também, e algumas provas de natação. E outra coisa que chama atenção a qualidade técnica. Não vou me arriscar a dizer em todas as modalidades, mas pelo menos no futebol, onde eu transmiti de perto, um desinteresse total. O Noroeste mandando uma equipe praticamente B para disputa, outras tantas equipes em várias modalidades que mandam um expressinho, né? E com isso acaba caindo bastante a qualidade técnica e, evidentemente, o público também não tem tanto interesse nisso. O Guerrinha, Guilherme, anunciou na TV que não era prioridade, não era importante a participação do Bauru Basquete representando o Bauru, porque ele tem outros campeonatos em andamento, que faz sentido, lógico, é um investimento, é uma empresa, né, com patrocinadores e tal, então acaba esvaziando. Então as pessoas não vão lá para ver o time sub-20 do Bauru Basquete, por exemplo, né? E eu quero fazer uma outra observação. Nós dissemos aí durante a locução do Guilherme, né, que são as Olimpíadas Caipiras, é isso, Guilherme? Pelo menos usam esse nome aí, o apelido do evento. Eu contesto esse epíteto do Camérico. Conteste então, Zé. Pelo seguinte, nas edições dos jogos até hoje, em 16 oportunidades, o título ficou com cidades que são de fato do interior. Então Campinas teve 10 títulos, Jundiaí teve 1 título, Ribeirão Preto outro título, São José dos Campos e 3 vezes Uberlândia, que nem pertence ao estado de São Paulo. Então vejam, 16 títulos de cidades que de fato a gente pode dizer que são cidades, entre aspas, caipiras. Mas vejam, 61 disputas, o que dá aqui praticamente 4 vezes mais, né, dos 16, 61 disputas tiveram como vencedores Santos, São Caetano do Sul, Santo André, Guarulhos e São Bernardo do Campo. Ou seja, Santos, Litoral e a Grande São Paulo, com ABC e com Guarulhos, que ganhou 61% das disputas do América. Então não é uma... Se divide em 2 competições, os Jogos Abertos do Interior e os Jogos Metropolitanos de São Paulo. Que inclui o Litoral. Mas o bacana é realmente essa
diversificação, o Zeca levantou aí, né, o número aí de vencedores do interior, uma minoria realmente, mas são 224 cidades participando ao todo, né, Thiago? Você que pôde conferir um pouco mais de perto essa competição, até fazendo a matéria, então muita gente mesmo participando. Isso é legal, que ao mesmo tempo que a gente fala que as equipes não utilizam força máxima em algumas modalidades, mas pelo menos dá a chance, né, para alguns atletas que estão surgindo e buscando também o lugar ao sol, né, Thiago? Realmente são muitas pessoas envolvidas. Só voltar um pouquinho, quando o Zeca falou a respeito da abrangência, da cobertura, é uma pena mesmo que não tenha tanto interesse aqui no Brasil, mas pelo que a Lisandra falou, vem jornais de fora aqui para fazer a cobertura do evento, né? Ela citou que tem imprensa do Uruguai, correspondentes de Londres, da Espanha, então tem esse interesse dos Jogos Abertos além mar. Quero retomar uma história, não sei se o Zeca estava aqui ou vai lembrar. Eu estava voltando, se não me engano, no meu pós-doutorado, numa estância na Argentina, e estava no aeroporto em Buenos Aires, e encontrei uma moça com a camisa Jogos Abertos Sorocaba. Você contou isso aqui à época. E fui conversar com a menina para saber, nossa, você vai participar dos Jogos em Sorocaba? Era uma argentina que foi contratada por Sorocaba e vinha disputar o torneio de tênis por Sorocaba. Então acho que também isso, eu não gosto disso. Acho que você contratar pessoas somente para o evento, somente para o momento dos jogos, eu acho que você esvazia a possibilidade de que atletas locais, né, se desenvolvam. Então eu lembro que eu contei essa história aqui, então retomo isso. E eu fiz uma participação no telejornal da TV Unesp ao longo da semana, e eu dizia justamente isso, Toca Américo. Eu acho que os Jogos Abertos tiveram um certo desvirtuamento da sua essência, porque quando a gente mistura atletas profissionais, equipes profissionais que vêm representar suas cidades, com atletas novos que estão iniciando carreira, que são até semiprofissionais, eu acho que isso deveria ser corrigido. Não sei se fazendo um limite de faixa etária para a participação nos jogos, mas os jogos deveriam ter o caráter formador de atleta. Sim. E não é o que acontece, porque esse fenômeno de Sorocaba se repete em outras cidades. Sim. É endêmico. Essas naturalizações que são temporárias, que vão durar 15 dias, e depois o atleta, que vai receber bem por um contrato temporário, ele sequer vai voltar à cidade, não vai ter mais vínculo nenhum com aquela cidade. E eu acho que os municípios, as prefeituras fazem isso para ganhar visibilidade. E porque tem dinheiro para investir. Algumas cidades, né, alguns municípios entram mesmo para disputar o título e aí contratam atletas aí para 2 semanas. E outros querem revelar jogadores, né? E até isso é reflexo na tábua de pontos. Por exemplo, Bauru nas últimas colocações e Marília também na lanterna, enfim, outras cidades que de repente apostam nesse projeto a longo prazo, mas que de repente 3, 4, 5 jogadores que acabam se revelando, se concretizem numa modalidade, eles já são chamados por outras cidades no ano que vem. Exatamente. É complicado esse processo. E outro problema, a gente não está revelando quase ninguém nesses Jogos Abertos. Está acontecendo o contrário. Atletas consagrados. Que vêm para cá e que ganham um maior espaço midiático. Nos Jogos Abertos de 2012, a gente teve o Arthur Zanetti em Bauru, que tinha acabado de ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada de Londres, nas argolas. Não é? Então está havendo um outro desvirtuamento. Os jogos estão chamando mais atenção pelos atletas medalhados e conhecidos. Culto à celebridade, a tietagem. Que já o são, independentemente dos jogos, e acho que os jogos estão perdendo esse caráter de fazer esse viés da formação do jogador, do jovem, e é uma mercantilização de uma prática que poderia ter... A gente já discutiu aqui em vários programas, né, Zé? A ausência, que eu nem sei se existe mais hoje, precisaria fazer um levantamento, que eu lembro que existiam os campeonatos municipais entre as escolas, depois existiam os jogos colegiais, que eram entre as escolas municipais, estaduais, do estado inteiro, e aí sim existia um caráter de formação de atletas. Né? Então, da escola, na verdade, e do clube é que saíam os atletas. É um processo degrau por degrau. E hoje você vê que mal existe a educação física escolar, né? Então a gente não tem de onde mais tirar atleta. Isso é um problema gravíssimo. A gente já discutiu várias vezes aqui a questão do esporte estudantil universitário americano, que tem um caráter de formação real de atletas, e que no Brasil isso não existe. Outro ponto que eu gostaria até para completar, você falou há pouco, Zeca, a respeito da cidade de Bauru, né, que não tem esse clima, pelo menos não vivenciou esse clima aí de uma competição como os Jogos Abertos, né? Parecia até que a população não está interessada mesmo.
Esse tipo de competição hoje, para esse cenário atual, se aplica melhor numa cidade menor, numa cidade, né, das chamadas pequenas? Acha que realmente o público iria abraçar mais? Onde as praças esportivas sejam mais próximas uma das outras, né? Porque isso que a gente acaba conversando nos bastidores, que os locais da realização do esporte, na verdade, são muito distantes, né? Espalhados pela cidade inteira. Por exemplo, nessa semana, né? Claro que Bauru recebeu aí várias modalidades, mas o que se falou de esporte em Bauru nessa semana? As finais do basquete masculino, né? Bauru disputando aí a decisão. Bem, como se você vê a organização de jogos, vamos pensar assim, num nível mais alto, os Jogos Olímpicos. Existem centros, locais onde se concentram os eventos e as práticas. Não se pode ser pulverizado, porque você atrapalha até o deslocamento daquelas pessoas que têm tempo para poder ver. Existe uma Vila Olímpica, onde todos os atletas ficam hospedados e concentrados. Existem centros de treinamento em que você consegue encontrar os atletas. Existe um centro de mídia, de imprensa. Aqui em Bauru, essa pulverização dos espaços, em função da disposição urbanística da cidade, demonstra também que Bauru, aquilo que eu sempre digo aqui, não consegue lidar com o seu patrimônio esportivo. Porque não houve aqui em Bauru um centro de treinamento, um ginásio poliesportivo que pudesse congregar jogos de futebol de salão, basquete, vôlei e handebol. Não houve, Tucameli. Nós não temos um ginásio que permita isso. É a mesma ideia dos clubes. Eu acho que a coisa mais próxima que a gente tem é, talvez, se fizessem a pista de atletismo lá no estado do Noroeste, talvez você conseguisse ter ali uma praça esportiva. Essa pista deveria estar ao lado de um ginásio de esportes poliesportivo, de um centro de natação, que aliás é o que foi discutido aqui na semana passada, do tal do Ícaro de Castro Melo, projetou o ginásio Panela e Pressão. Ele dá nome à pista de atletismo de Ibirapuera, onde há um complexo esportivo com o ginásio Ibirapuera, ginásio histórico, jogos de vôlei, basquete, patinação e outros shows. Tem a piscina do lado, que é o Conjunto Constâncio Vaz Guimarães, e a pista de atletismo. E ao lado da pista de atletismo existe um outro ginásio ainda, poliesportivo também, onde o Ibirapuera... Então ele consegue congregar numa área exatamente concisa várias atividades esportivas. E o mais próximo que Bauru já teve disso foi o BAC e a Luz, que não existem mais. Realmente. E a respeito das cidades, Thiago, você citou na matéria também, muitos municípios que de repente vencem a disputa na época da eleição para sediar esse evento e de repente depois acabam desistindo por inúmeros motivos. O que você pode... E eu emendo uma outra pergunta. Você acredita nessa, vamos chamar desculpa, né? Nessa justificativa para Cotia não ter abandonado a candidatura? Então, a sede, né? Não a realmente sede. É algo corriqueiro, as cidades se candidatarem e depois eles acabarem abrindo mão. Você nasceu em Jaú. Jaú já foi sede dos Jogos Abertos? Pelo que eu me lembro, nunca foi sediado lá na minha cidade. Mas o que acontece é que o período da cidade fazer a desistência até janeiro do ano que vai ocorrer os Jogos Abertos. Por exemplo, a Cotia desistiu em setembro do ano passado, né? Então o Bauru já sabia que já estava mais preparado. Então são vários fatores que influenciam, né? Financeiros, talvez, eu acredito que seja um dos grandes influenciadores, problemas políticos até, por que não, né? De levar os Jogos Abertos para uma cidade ou para outra cidade, de retirar de algum lugar. E vamos falar a verdade também, se tivessem tantas cidades interessadas nos Jogos, por que iria voltar para Bauru 2 anos depois da primeira disputa? Cotia está próxima a São Paulo e dos municípios da Grande São Paulo. E a rodovia Raposo Tavares, citada na nossa entrevista, ela foi duplicada até Cotia. Então, os problemas de acesso que havia até alguns anos atrás não existem mais. E um público, como foi dito também na matéria, um público de 20 mil pessoas que veio a Bauru por causa dos jogos, 20 mil pessoas deve ser o fluxo de gente que transita na Raposo Tavares por hora, Tucameli. Então, estou chutando, obviamente, um número completamente estapafúrdio, mas Cotia está muito próximo de São Paulo, tem um adensamento populacional e de tráfego na rodovia, mas eu não vejo problema algum. Acho que até a proximidade com a capital e com a Grande São Paulo permitiria, inclusive, que essas delegações das cidades vencedoras, São Caetano, até Santos, que não está tão longe, Guarulhos, tivessem até mais possibilidades de transporte e de acesso. E eu acredito que talvez... E de levar torcedores. Claro. Eu acredito que talvez cidades de menor porte
possam ter maior sucesso em hospedar os jogos, porque eu acho que numa cidade de 150 mil habitantes, eu acho que 20 mil pessoas pode dar uma injeção financeira na economia, as instâncias turísticas também podem trabalhar nisso. Durante muito tempo a Avaré foi até no início foi criticada pela própria população, a atitude da prefeitura, de aceitar receber jogos universitários na cidade. Né, porque tinha aquela ideia de um bando de vândalos, não sei o que, lá, tal. E depois de um certo tempo isso foi sendo absorvido pela economia da cidade e passou a ser uma coisa importante, né, de aluguel de casas, de movimentação da economia, do comércio. Agora, eu não sei quais são as instalações esportivas que Cotia tem hoje. Cotia é uma cidade que tem uma topografia muito complicada. É uma cidade que está muito espremida ali, entre os morros, etc. E eu não sei também como é que seria a viabilização desses jogos na cidade de Cotia hoje, né? Agora, a proximidade com São Paulo, você está aí a 40 minutos de São Paulo, eu acho que isso seria um facilitador também. Com relação aos jogos universitários, Tucamérico, eu acho que para organizar os jogos abertos, poderiam consultar as atléticas da Unesp, porque o Interunesp é sempre um sucesso. Realmente. E creio que não faltariam jornalistas fazer a cobertura do evento. Só para encerrar esse assunto sede, né? Lembrando sempre que Cotia iria sediar esse ano, passou para Bauru, e para o ano que vem seria a cidade de São José dos Campos, e essa semana foi oficializada Ribeirão Preto mesmo. Exatamente. Né, São José dos Campos receberia os Jogos Abertos do ano que vem, 2015, só que o que encontramos é que por problemas financeiros a cidade abriu mão dos Jogos Abertos. Tentamos conversar com o secretário de esporte da cidade, o José Luiz Nunes, e só que a gente não conseguiu sucesso, não teve sucesso, mas realmente vai acontecer em Ribeirão Preto. Foi notícia dada lá na cidade de Ribeirão durante essa semana, e o que a gente estava discutindo aqui parece, então, eu não conheço a cidade de Ribeirão Preto, mas Ribeirão Preto eu acredito que seja maior que Bauru, então talvez os problemas de pulverização dos esportes possam se repetir no torneio do ano que vem, né? Vai atravessar a mesma situação, né? E Ribeirão Preto, até num porte maior que Bauru, com certeza esse problema vai existir por lá também. No próprio período do ano, se eu não me engano, os jogos costumavam ser disputados na Semana da Pátria, que era uma semana mais leve, né, com uma boa parte das pessoas em feriado, então você tinha a presença do público maior. E eu lembro que todos os jogos no período noturno era casa cheia. Até porque os jogos abertos, os jogos ocorrem durante o período comercial, né? Então muitas pessoas não podem assistir aos jogos porque estão trabalhando, estão com compromissos no horário. Só queria terminar minha fala aqui que semana passada estivemos presentes eu e o Fernando Martins aqui no Milagrão, conversamos com o pessoal do atletismo, né? E nesse fato de existir atletas de alto rendimento e atletas que estão começando agora da base, talvez seja até um ponto positivo, porque auxilia no amadurecimento dos atletas que estão começando agora, né? Talvez seja uma motivação a mais para eles continuar no esporte. Claro que tem que tomar cuidado para não se abater, né? Foi isso que a gente estava conversando, porque você vai competir com alguém de um nível muito grande, você com certeza não vai conseguir seguir o ritmo dele, vai ficar para trás e talvez você desanime. Então você tem que trabalhar isso, amadurecimento, e utilizar para o bem, né? Utilizar essa presença de atletas de alto rendimento para amadurecer e motivar os atletas aqui da base de Bauru, né? Sem dúvida nenhuma. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodouesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado fica por aqui. Teve a apresentação de Guilherme Dias, com os comentários de Tuca Américo e Zeca Marques. Equipe de reportagem, Fernando Martins, Lucas Rueles, Heitor Facini, Thiago Pavini, Vitor Almeida e Vinícius Passarelli. Direção de Fábio Fleury, com a produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Voltamos no próximo sábado. Observatório do Esporte. Informação além das 4 linhas.
A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.